Do meu Brasil, para você que tá vendo à tarde, boa tarde, para você que vai ver esse vídeo à noite, boa noite, você que tá no Brasil, você que tá fora do Brasil também, você que tá vendo comigo aqui no ao vivo e para você que vai ver pelo YouTube. Quero desejar que você seja muito abençoado por essa palavra. É uma palavra que traz libertação na área das finanças, tá? Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Escuta bem. Mas antes, vamos louvar? Que no final de tudo, escuta esse louvor. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim e a você, tá? Deus não muda. Então, hoje você vai entender algumas coisas aqui em relação de prosperidade. Deus continua o mesmo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marli. Deus abençoe. Ô, Glória! Bom dia, Rose! Nesse momento, e deixa de ser um problema pra mim. Deus vai falar conosco hoje através dessa palavra. Deus quer destravar, abençoar sua vida financeira, mas tem algumas coisinhas que você precisa saber. Com mais profundidade. Claro que a gente precisa ler a palavra e entender que Deus é o Deus da prosperidade. Ele é abençoador. Mas existe um Deus, de letra minúscula, né, que compete com o seu coração e com o meu coração, se a gente não tiver cuidado. E ele se chama Mamon. Vou falar mais sobre ele aqui hoje, tá? Amém. Bom dia, bom dia. Isso aí. A tua palavra permanece fiel. Então Deus não mudou. Ô, Glória. Amém? Já compartilha essa live. Depois ela vai estar no YouTube também. Nossos irmãos que entram depois aqui, para que possa ser alimentado por essa palavra. Vamos orar então? Pai, nós acreditamos, Pai, no teu poder, na tua provisão. Tu és um Deus, Senhor, que tem cuidado de nós e não tem deixado, Senhor, faltar. Aquele que anda, Senhor, na tua vontade, na tua presença, Senhor. A tua palavra nos ensina isso. Que nunca havia um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. E nós, Senhor, servimos a esse Deus Todo-Poderoso. Pai, nos ensina, Senhor, com essa palavra hoje. O que falta a gente fazer, o que falta a gente tirar, o que falta a gente aprender, Senhor, para sermos mais prósperos, Senhor, e ainda abençoar outras pessoas. Assim eu oro, Pai, que essa palavra venha, Senhor, trazer esclarecimento, desmascarar, Senhor, as obras do diabo, destronar, Senhor, Mamon das vidas dos corações nesse dia, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu agradeço. Fica conosco, Espírito Santo, fica nesse lugar, fica na casa de cada um que vai assistir agora. Abre o entendimento, dá discernimento agora do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, meu povo. Vamos começar já essa palavra. Como fala nossos amigos, né, pregadores, sem mais delonga. Vamos começar essa palavra. Bastante coisa pra gente falar aqui. Claro que muito mais você vai encontrar, inclusive no na nossa imersão de restauração financeira. Para quem está chegando aqui agora, nós temos uma imersão nessa área de restauração financeira, que inclusive ela já está como bônus na nossa mentoria. Então você já pode ver lá. Se você já adquiriu, já está lá aberto para você ver. E se você ainda não adquiriu a mentoria, nós estamos com 3 aulas especiais lá dentro, mais as 10 aulas que a gente está gravando, já tem algumas já, nós estamos liberando. E em janeiro começam as aulas ao vivo,
que aí a gente vai aprofundar no profundo mesmo, tá? Tudo isso são materiais para contribuir para o seu crescimento, seu desenvolvimento espiritual, tá bom? Meu povo perece por falta de conhecimento. Então aqui eu trago 80% do meu conteúdo é gratuito. É gratuito. Se você andar aqui, você vai ver muitos ensinos poderosos para te destravar, tá bom? Olha, esse assunto é um assunto altamente espiritual, tá? Dentro dessa imersão, eu aprofundo, falo sobre isso. Por que ele é assunto altamente espiritual? Inclusive, tem um livro que fala assim, dinheiro, um assunto altamente espiritual. Porque você está falando de um Deus. E não é eu que estou falando, não. O próprio Jesus, lá em Mateus 6:24. Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Preste atenção. Porque ou há de odiar um e amar o outro. Não tem como. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então é para você pensar. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, esse Deus, ele disputa o coração do homem. Então, vamos lá? Mamon é um dos governantes, deixa eu trazer um histórico aqui rápido, bem breve. É um dos governantes mundial das trevas. O significado da palavra mamon vem do aramaico, mamona. É riqueza e prosperidade. Thalita, mas Deus não é o dono da prosperidade, tudo? Sim. Como ele acabou de falar aqui, ó. Ou você se dedicará a um ou você se dedicará a outro. Por quê? Porque o diabo também dá. Ele também dá. Lembra de Jesus lá no deserto? Olha para esse, levou ele no alto do monte e falou, você tá vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui tá no meu domínio. Tá no meu controle aqui na terra. Eu posso te dar. Mas qual era a condição que ele falou para Jesus? Se você se prostrar e me adorar. Então ele quer adoração. Ele dá riqueza. A pessoa fica rica da noite pro dia. Só que é furada. É uma furada. Ele dá, mas ele quer a tua alma. Ele dá, mas ele quer teus filhos. Ele quer tua saúde. Ele quer explorar você sexualmente. Porque não vem um pacote completo. Então, o problema não é a riqueza e a prosperidade, porque Deus é o Deus da prosperidade. Salomão foi o homem mais rico, próspero. Abraão e muitos outros. Deus dá. Mas o problema é quando a riqueza, o dinheiro, dominou seu coração. Como que a gente sabe disso? Eu vou falar aqui. Então, é riqueza e prosperidade. Por isso mesmo é que nos tempos pré-cristãos, mamon da iniquidade era uma expressão, como um sinônimo dos males do dinheiro. Plutão era a deusa da riqueza dos gregos. Então, um breve histórico para você, tá? Mamon personifica a riqueza e foi considerado por Jesus como aquele que se opõe a Deus. Tá? Comerciantes, executivos, jogadores e ladrões fazem votos à deusa Ganesh, a deusa com cabeça de elefante. E você vai encontrar essa figura lá na Índia, né? Da mão dela jorra moedas. Mamon é o deus do ventre. Então, se você pesquisar sobre isso, você vai ver que a riqueza, existe uma adoração sutil e muitos são pegos por isso. Vamos desenvolver mais aqui para você entender. Eu quero que você abra o seu entendimento sobre isso que eu estou falando. Mais profundamente, esse assunto, eu fiz uma imersão de 4 horas sobre finanças. Está dentro da mentoria Vida Plena, que a gente está aberta essa inscrição. Tá lá gratuito, como bônus para você. Para te destravar mesmo. Lá eu abro bastante coisa, tá? Então, em muitas culturas, um determinado deus era responsável pela atividade de Mamon. Ele está ligado com a bebedice, preste atenção, com a imoralidade sexual, com a idolatria. Ganância é idolatria.
Ganância é idolatria. Grava isso. Então, em muitas culturas, um determinado deus era responsável pelas atividades de Mamon. Então, geralmente, o apego a isso vem junto com esse pacote, onde você vê bebedice, imoralidade sexual, idolatria. Olha o que diz aqui Colossenses 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, se tem alguém avarento, sabe que você está preso por esse espírito de Mamon. Mas, Thalita, como assim avareza? Por que é idolatria? Porque a pessoa avarenta, ela tem dificuldade de abrir, né, o seu coração, de abençoar, porque ela está sempre com medo de perder. Ela precisa trabalhar muito. Ela tem medos. Ela tem preocupações. Ela gasta o seu tempo produzindo para poder ter. E a Bíblia pede a gente para ter um tempo de descanso. Não, você tem que trabalhar muito. Então eu estou falando do exagero e do apego. Eu não estou falando que o dinheiro é do diabo. Eu estou falando que o apego, a Bíblia fala que o amor, né? Então tem engano na idolatria. Tem ganância. Quando a palavra de Deus diz que não podemos servir a dois senhores, a Mamon e ao Senhor, significa que os dois estão em competição, um com o outro. Não é que ele está em competição, Deus e Mamon. Não. Ele está no teu coração e no meu coração, competindo. Não podemos amar a ambos, pois não podemos oferecer a ambos a obediência, atenção, confiança, dependência, pois os dois são contrários um ao outro. Então vamos lá. Então falamos aqui que Mamon é uma personificação da riqueza e da ganância, representando uma força espiritual que busca domínio sobre as finanças e o coração humano. Tá? Deus, ele contempla o nosso coração. Ele vê todas as coisas. Mamon tenta substituir a confiança que você tem em Deus pelas dependências da riqueza. Deixa eu ler um outro texto aqui para você, que eu quero que você entenda que esse Deus da riqueza, ele quer roubar o seu tempo, a sua energia. Essa é a finalidade dele. Esse texto aqui de Mateus, no capítulo 6, ele é um texto que traz pra gente vários assuntos sobre isso. Fala sobre esmola, fala sobre guardar tesouro no céu, fala sobre os dois senhores. Então, eu quero que você pense sobre isso. Mateus capítulo 6, no versículo 25, fala sobre preocupações. Olha, por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida. Tem gente que tem uma preocupação exacerbada, que rouba a paz dela. Não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu que não se semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Deus está falando, observa. Será que vocês não valem muito mais do que as aves do que estão no céu? Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então Deus está chamando a atenção aqui sobre o exagero. Então vamos lá, alguns sintomas de Mamon. Thalita, fala aí para eu poder entender mais. Vamos falar sobre alguns sintomas do domínio de Mamon na nossa vida. Primeiro, preocupação e ansiedade com o dinheiro. Crônica. Medo exagerado em relação ao dinheiro. Temer nunca ter o suficiente. Ela fica com medo.
Esse aqui é o problema do medo. O diabo trabalha no medo. Você não pode se envolver com nada, porque você precisa trabalhar. Eu preciso botar o dinheiro, eu preciso trabalhar. Quando a gente tem esse comportamento, a gente não acredita, você não fala, mas isso demonstra que você tem dificuldade de confiar na provisão que Deus pode te dar. Ele pode prosperar aquela semana de uma maneira sobrenatural. Quando você fala assim, Deus, eu vou dedicar esse dia ao Senhor, à minha família, aos meus filhos. Eu vou dar um tempo, toda semana eu vou parar um dia. E Deus vai prover aquela semana. Agora, quando você não para, porque o dinheiro já tomou o seu coração, o serviço, o trabalho. Então, outra coisa aqui do sintoma. Então, ansiedade financeira, medo constante de perder dinheiro ou nunca ter o suficiente. Ganância, busca incessante por mais bens materiais. Quanto mais eu puder ter, é melhor, né? Isso é perigoso para o coração do homem e da mulher. Isso vai roubando, vai minando a nossa paz. Materialismo, valorização exagerada do que se possui, ligando a identidade aos bens. Avareza, dificuldade em oferecer ou ser generoso. Gente, começa a olhar para você. Eu falo isso dentro da mentoria, eu conto alguns exemplos lá, tá? Lá em Atos 10, 31, Deus fala algo muito importante pra gente. Ele fala sobre um homem chamado Cornélio. E o Cornélio, ele diz que Deus ouviu. Olha só, Deus ouviu a sua oração. E tem uma outra coisa que Deus viu. Quem sabe me dizer aqui? Deus ouviu a sua oração e tem uma outra coisa que Deus falou que viu em Cornélio. Alguém sabe? Fala aí pra mim. Atos 10, 31. Pra eu ver se você falou. Cornélio respondeu, faz 4 dias que mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. Ele estava orando na casa dele. De repente se apresentou diante de mim um homem, vestido com roupa resplandecente. Olha aí, alguém já falou aí, ó, Lucinéia. Pareceu um homem com roupa resplandecente, que disse, Cornélio, o anjo do Senhor apareceu para ele e falou, Cornélio, a sua oração foi ouvida. E Deus foi além. E as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Enviei, pois, alguém a Jope, aí ele desenrola aqui a conversa. Mas olha o que chama a atenção da gente. A sua esmola, por que Deus falou isso? Cornélio era um homem generoso. A generosidade chama a atenção de Deus. Porque desprende o seu coração do tal Deus chamado Mamon. Então, olha como é interessante esse texto. A avareza. Mentalidade de que nunca tem dinheiro para nada, falta constante de provisão financeira, são sintomas. Ganância. Avareza. Endividamento. Gente, olha só, falta de gestão e dependência de crédito. Eu, dentro da mentoria, que está disponibilizado para vocês de graça, dentro da mentoria Vida Plena, eu trouxe lá ferramentas para te auxiliar na gestão financeira. Olha, você pode orar, você pode fazer campanha para sua vida financeira. Essa área você precisa buscar gestão financeira. Por que eu estou falando isso? Eu conto meu testemunho dentro dessa imersão. A minha vida, eu não conseguia ver
ela avançar em outros níveis, como finanças. E eu não entendia por quê. Nós nascemos e herdamos todos os atos dos nossos pais. Então eu não tive educação financeira. E nem na escola. E acho que a maioria de nós. Então o Espírito Santo eu fui buscar. Falei, Deus, eu preciso entender, eu preciso saber como é que eu rompo, como que eu prospero, porque tu é o Deus da riqueza, tu prospera, tu faz e acontece. Quando eu decidi buscar, o Senhor começou a me mostrar. E aí, meu querido e minha querida irmã, eu tive que investir, porque eu não investi em nada pro conhecimento. Sabe, tem pessoas que acham que tudo tem que ser de graça. O que é de graça é a salvação. 80% dos cursos, das aulas que eu dou, tá aqui, ó, de graça. Se você pesquisar, eu tenho coisas sobre finanças. Mas tem um conteúdo que, quando eu quis destravar, eu tive que investir. Eu conto isso lá na imersão. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir sozinha se eu não buscar alguém que entenda sobre isso. E eu investi num curso de alto valor, chamado Cristão Rico. E ali foi destravando a minha vida. O Senhor falou para mim, ó, o recurso está dentro da sua casa. Era mais de administração da renda. Tinha coisas em excesso. Entende? Então, esse endividamento. Gente, é sério isso. Esse tipo de influência espiritual, você vai vencer com jejum, sim, com oração, mas com conhecimento. E aplicar ele na sua vida. Pedir o Senhor para te dar essa condição de colocar em prática. Então, quer entender sobre isso? Curso sobre restauração financeira. Está dentro da imersão, já gratuito para você. Vale a pena você adquirir a imersão, a mentoria Vida Plena, que está os três lá, que é restauração sexual, cura interior e financeira. E tem um mapeamento lá também, da finança, para você fazer um mapeamento. Ali eu fui me destravando, ali eu fui começando a romper um monte de coisa. Aonde chegou ao ponto que eu consegui reduzir custos, fazer aplicação e conseguir pagar a minha faculdade. Deus foi me mostrando, Deus foi me dando capacidade, foi me dando domínio próprio. Então, eu não vou falar algo para você aqui que não é verdade. Para você vencer esse tipo de demônio, você precisa buscar conhecimento e se posicionar. Pode orar, pode jejuar, pode subir um monte. Mas se você não entender sobre gestão financeira e não pedir perdão a Deus, e não começar a ter práticas bíblicas. Por que Cornélio foi ouvida a sua oração e visto as suas esmolas? Deus olha o coração generoso, que está desprendido. Então, Mamon, os sintomas dele, endividamento, insatisfação contínua, nunca se sente pleno, mesmo com abundância. Negligência espiritual, foco nas riquezas, a ponto de negligenciar Deus e a família. Com certeza você conhece alguém assim. Ou você está vivendo assim. Promessas vazias. Mamon promete segurança, felicidade, poder através do dinheiro. Desvio de prioridade faz com que as pessoas coloquem o dinheiro acima de Deus, família e propósitos eternos. Sedução sutil, ele entra nos pequenos hábitos. Então, dentro dessa gestão, eu comecei. Eu disponibilizei uma ferramenta lá para você poder desmembrar, né, o que é necessário e que não é necessário.
E ali eu fui identificando aonde estava indo o meu dinheiro. Isso é um posicionamento que você vai tomar com Deus. E Deus vai te mostrando ali. Então, gente, eu conheço gente que ganha salário mínimo. Mas ela é ali, ó, pontual. Ela ali tem condição de pagar as suas dívidas, os seus compromissos. Porque ela entendeu sobre honrar ao Senhor com o seu dinheiro. É honra. Olha o que diz lá em Provérbio. Honra o Senhor com os seus bens. E Ele vai multiplicar o seu celeiro. Então, quando Deus te dá uma semente, o dinheiro é uma semente. O dinheiro é vida. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Eu conto isso também dentro da imersão, tá, gente? É muito importante você assistir. O dinheiro, ele é vida. Por quê? Porque é do suor do seu rosto. Então, quando eu emprego meu dinheiro em coisas que não é pão, como a Bíblia diz, eu estou empregando o quê? A minha energia. Então, quando eu boto dinheiro também nas trevas, que eu invisto em coisas que não agradam a Deus, eu estou me prendendo aquilo ali. Eu estou prendendo meu dinheiro ali, no cofre das trevas. Porque quando você traz a sua oferta na casa do Senhor, qual é o sentimento e o entendimento que você tem? Eu estou depositando no cofre de Deus. Eu sei que o mundo espiritual está vendo o que eu estou fazendo. E eu vou receber de Deus as bênçãos necessárias. Porque eu estou gerando lá também. E quando você coloca o seu dinheiro também em situações que não é pão? Aí começa a pensar aí. São tantas coisas. Eu preciso tirar esse dinheiro de lá. Como que eu tiro, irmã Thalita? Fica aí até o final para você entender. Dentro da imersão eu falo muito sobre isso. Então, desvio de prioridade. Pequenos hábitos, como apego ao consumo excessivo ou decisões motivadas pelo medo financeiro. Mamon, ele age através do engano, desviando corações da verdadeira segurança que está em Deus. Então vamos lá. Falei alguns sintomas aqui, né? E existe assim uma fala de Mamon que vai contra aquilo que Deus fala para você. Então vou dizer aqui, por exemplo. Mamon é tão atrevido que ele sussurra nos ouvidos com algumas frases em oposição à voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Deus fala assim para você: filho, dai-me o seu coração. Mamon diz: não, dê a mim. Deus diz: fica contente com o que você tem. Mamon diz: pega tudo que podes e ainda aquilo que você não pode, pega também. Deus diz: não defraudeis, nem mintais, ser honesto em todos os teus negócios. O que Mamon fala? Engana até o teu próprio pai se for para ganhar. Quanta gente tem enganado até os seus pais, usado seus dinheiros, enganando Deus, faz voto e não paga. Mamon fala assim: não, precisa não. Gente, eu conto uma experiência, vou contar aqui para vocês. Quando eu estava no presencial, quando eu trabalhava, né, na igreja local, a gente fez um seminário sobre isso aqui. E ali a gente fala: olha, faz um voto com o Senhor, faz uma oferta, desprende, né? E faça um pedido. Aquilo que você ofertar, faça um pedido. Deus vai recompensar. Eu fiz um desafio ali. Um desafio. E as pessoas ofertaram, escreveram no papel. Teve uma pessoa que ela escreveu no papel e colocou o papel junto lá no local que tinha que colocar e não colocou oferta. Ela falou assim, ela pensou: depois eu dou essa oferta porque agora no momento não tem, mas eu vou participar desse ato profético. E colocou. Eu não sei, eu só lanço a palavra. E a pessoa é com Deus. Foi passando um tempo, né? Passou alguns tempos, meses. Essa pessoa me procurou e falou assim: irmã Thalita,
precisava muito conversar com você e tal. Tô passando uma situação financeira. Esse mês nós trabalhamos com venda, né? E não conseguimos, meu esposo não conseguiu vender praticamente nada. E tal. Aí conversando com ela, o Espírito Santo, eu chamo o Espírito Santo para me orientar. E ele começou a falar comigo sobre voto. Eu falei assim, olha, deixa eu ler algo para você aqui. Não, a gente faz tudo certo, eu falei assim. Aí comecei a ler para ela algumas coisas. Sintomas do domínio de Mamon. Aí fui lendo para ela, como ele age. Quando chegou nessa parte, ela falou assim, irmã Thalita, me lembrei de algo aqui. Eu falei, o quê? Ela falou assim, olha, lembra, no mês tal, ano, na situação tal, que você lançou um propósito tal, eu fiquei de colocar a oferta e não coloquei, não dei mais. Sabe por quê? Porque eu falei assim, já passou, não precisa tal. Lembrei disso agora. Eu falei, uau. Eu falei, sabe qual é o problema? Porque o problema não sou eu. Você não está dando dinheiro pro homem. Você está oferecendo para Deus. É a intenção do seu coração. Aí ela começou a entender o que ela estava fazendo, né? Ela falou assim, meu Deus, realmente, eu lembrei disso agora. Eu vou fazer. Aí eu falei assim, agora você ora, pede perdão a Deus, reconhece o seu pecado, que você fez um voto e não cumpriu, que a Bíblia fala assim, melhor você nem fazer o voto, né? E ela pediu perdão, oramos ali, pronto. Passou um mês, ela falou assim, mandou mensagem, pastora Thalita, eu preciso falar com você. Olha, meu esposo mandou um recado, falou que a venda do produto vendeu tanto que dobrou. Eu falei, meu Deus. Eu falei, glorificado seja o nome do Senhor. Aí ela entendeu o princípio do reino. Pronto. Porque é isso que eu falei para ela. O que eu quero que você entenda é o princípio que está estabelecido. Em Lucas 21, fala sobre a oferta de uma viúva pobre. Preste atenção aqui. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de oferta. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse, em verdade lhe digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Os discípulos devem ter ficado assim, como assim? Nós estamos vendo lá os ricos virando as moedas lá, saco de moeda. Essa viúva só deu 2 moedinhas. Como que ela deu mais que todos? Né? Devia ter passado na cabeça deles, né? Então Jesus disse, em verdade lhe digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Então os outros ricos estavam dando o que sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Isso quer dizer o que para mim e para você? Olha, o ponto central disso, Deus não mede oferta, eu anotei aqui, pela quantidade e sim com base no sacrifício que está por trás dela, na sinceridade do coração. Deus não mede oferta pela quantidade, e sim com base no sacrifício que está por trás delas e na sinceridade do coração. Então talvez você pense assim, eu tenho muito pouco para ofertar. Mas é ser fiel no pouco. Como é que você quer ir por muito? Quando eu entendi esse princípio, eu comecei a me destravar. Então muitas vezes você deixa de ofertar porque você acha que tem pouco. Deus fala que essa mulher deu porque ela tem tudo que ela tinha. Os ricos estavam dando porque estava sobrando. Deu da sua sobra. E tá tudo bem, é isso aí mesmo. Eles precisam abençoar também. Mas Jesus chamou a atenção
do pouco também. Por quê? Porque não tinha ganância naquele coração. Quantas pessoas falam assim, irmã Thalita, não posso fazer, não posso dar, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Eu também estava nesse lugar. Enquanto eu não tinha dinheiro para fazer, o curso que eu fiz de finanças era alto valor. Deus falou, se você não entendeu o princípio de dependência de Deus, de provisão do céu, eu falei, Senhor, eu vou viver isso. Eu usei um cartão que eu nunca tinha usado e comprei o meu curso. E Deus falou assim, tenha fé, eu vou prover. Eu falei, Senhor, o Senhor vai prover. Gente, com 2 meses desse curso, eu parcelei ele em 10 vezes. Com 2 meses desse curso, eu já tinha feito uma gestão financeira que o recurso começou a aparecer. Eu comecei a receber ofertas porque eu pregava, né, nas igrejas, comecei a receber oferta e eu guardava o dinheiro. Eu comecei a fazer gestão, o dinheiro começou a aparecer. Com 3 meses, dentro desse próprio curso, eu conto isso dentro da finança, dentro desse próprio curso, houve uma promoção. Quem fizesse um vídeo contando a sua história, contando a sua forma como você entrou no curso, como que você está agora nesse momento, por que você entrou. Eu fiz o vídeo de 2 minutos. Falei, vou fazer. Eu fui selecionada em 3º lugar. E sabe o que eu ganhei? R$1.000. Eu pude pagar o curso. Ajudou a pagar o curso. Deus proveu ou não proveu? Mas eu tive que ter um ato de fé, de confiança nele. Deus não mede a oferta pela quantidade, e sim com base no sacrifício que está por trás dele, na sinceridade do coração. Gente, eu fui premiada em 3º lugar e eu tive um retorno de R$1.000. Eu falei, meu Deus! Aí sabe o que isso gera em nós? Confiança. E aí eu comecei a ser ousada em outras coisas. Eu tenho ato de fé. Meu marido às vezes fala assim, Thalita, você vai fazer? Você vai dar certo? Eu falei, vai. O Senhor vai prover. O Senhor vai abrir as portas. Então, se você tem um negócio, se você vende algo, né? Se você vende um serviço, tenha fé. Seja generoso, seja abençoador. Seja ousado na presença do Senhor. Agora, se você não faz, não posso, não tenho, você não investe no outro, não investe em conhecimento, como é que vai ser? Não é simples assim. Não é simples assim. Precisa, destravar isso que está dentro do seu coração. Deus quer que você seja ousado, dependente dele. Ele vai abrir caminho no deserto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem muito mais dentro da imersão de finanças que está na nossa mentoria. Vai lá para você aprender e pegar as ferramentas que tem lá, tá? Gente, é muita coisa para falar. Deus é muito bom, tá? Nós já vamos terminar por aqui. Resultado. Estratégia para quebrar a influência de Mamon. Renova sua mente. Substitua pensamentos sobre dinheiro por promessa de Deus sobre provisão. Pratique generosidade. Oferece com alegria. Quebra o domínio da avareza. Não dá nada. Gente, quando eu comecei a dar oferta em esmola, eu vou passar um desafio aqui para vocês. E eu falo isso na imersão. Quando eu comecei a dar esmola, gente, como meu coração começou a se alegrar. Como as coisas começaram a destravar para mim. Eu desprendi, porque eu não dava nem R$2 de esmola. Porque vai faltar. Não, porque eu tenho que comer ali não sei aonde. Quebrei esse negócio. Eu vi o sobrenatural acontecer. Separa uma quantidade de esmola. Faz diferente. Separa um dinheiro. Thalita, o que é esmola? Esmola é uma pequena porção de ajuda generosa que você dá. É uma pessoa que está te pedindo, é um pedinte na rua, né? Alguém que está pedindo para você pagar um lanche.
Separa já um valor ali. Senhor, quem aparecer na minha frente nesse dia, eu tenho essa situação que eu dou 2 a 1, dou 5 no outro, 2 no outro, pronto, 10, acabou. Eu não fazia nada. Como é que você quer ser abençoado? Que Deus ouve as orações. Pai, me prospera, Senhor, abre as portas, Senhor. Eu não faço nenhum ato de generosidade. A Bíblia fala assim, ó, dá e ser-vos-á dado. Medida, sacudida, transbordante. Eu comecei a entender esse princípio. Comecei a dar minhas roupas, que tá lá no guarda-roupa, não uso, não vou emagrecer, e tá lá. Eu recolhi tudo. Esse ano agora que passou, eu peguei todos os meus vestidos, né? Porque eu saí da denominação, Assembleia de Deus, fui para uma igreja batista. Então eu não uso tantos vestidos, eu tinha muitos vestidos. Peguei e dei para missões, lá para vestidos novos, vestidos bons, e mandei para missões lá para o Paraguai, né? Com a irmã que a gente abençoa lá. Ela mandou um áudio para mim, falou: Thalita, louvado seja Deus pela sua vida. Como maravilha. Mandei os ternos do meu marido. Não dava nada, gente. Ficava tudo guardado. Eu comecei a destravar, porque depois que eu fiz o curso de finanças, e espiritualmente, Deus começou a liberar meu coração. Sabe o que acontecia? Dei. Fui abençoando. Eu comecei a ganhar. Eu comecei a chegar na loja, estava na promoção, aquilo que eu queria. Ó, baixou na hora. Eu comecei a ver a provisão de Deus. Entendeu? E aí ela ficou maravilhada porque eles fazem bazar para arrecadar dinheiro. Então mandei os ternos do meu marido, mandei meus vestidos. E esse ano ela já pediu mais. Falou, ó, se tiver mais aí. Falei, vou separar, vou mandar. Então, assim, isso começou a destravar. Então, invista em conhecimento. Oferte na vida daquele que você está se alimentando. Então, quando aqui, por exemplo... Qual é a obra que eu faço aqui? Alimentar você com conhecimento. O que você pode fazer por mim? Oferta. A Bíblia, é bíblico isso. Quando eu faço esses cursos aqui, eu estou dando 80% de gratuito. É justo, é legal quando eu faço uma mentoria e coloco um valor. É digno. A Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Agora, se você não entender que você precisa investir para conhecimento, você vai ficar no mesmo... Você está salva, mas você não vai prosperar nessa terra. Se você não entender esse princípio do reino. Eu tive que aprender em duras provas que eu passei. Entendeu isso? Amém? Glória a Deus. É mesmo, devemos ser humildes de coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês entendam isso, gente. É um Deus. Volte a live quando estiver gravada. Assista ela no YouTube novamente. Eu falei no início, eu trouxe a questão de Mamon, quem ele é, o histórico dele, para você entender. Que existe 2 senhores que disputam o coração do homem. Entende isso? Resultado. Então, estratégia, renova sua mente, pratica generosidade, confia na provisão divina, planeje e seja disciplinado, ou seja, organize sua finança com sabedoria, elimine dívidas. Dívida, gente. A Bíblia fala para você dever o quê? Não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Thalita, eu fiz uma compra no cartão de crédito e tô pagando direito todo mês. Isso é dívida? Não, isso é compromisso. Dívida é aquilo que você não pagou. Entende? Isso é compromisso. Você fez um compromisso com a instituição financeira e você está pagando todo mês. Isso é compromisso. Eu explico isso na imersão, tá? Planeje, seja disciplinado, elimine as dívidas, ore e jejue, peça liberação espiritual sobre as suas finanças, discernimento para administrar com justiça. Resultado da libertação financeira em Deus. Qual é o resultado, Thalita? Paz interior, generosidade fluente, sustento abundante, propósito eterno. Quero passar um desafio para você. Desafio da generosidade. Eu proponho para você que separe uma oferta.
ou um ato de generosidade nessa semana para você abençoar um ministério, para você abençoar alguém na rua, tá? E reflita, anota aí, reflita em Mateus 6, do 25 ao 34, durante toda essa semana. Reflita sobre Mateus 6, 25 até o 34, orando para que Deus seja o centro da sua provisão e seja generoso. Quer abençoar a vida desse ministério Vida Plena? Chama o meu suporte aí na bio e fala, olha, eu tenho sido abençoada, eu tenho sido alimentada por esse ministério e eu quero abençoar. Aqui é uma terra fértil, porque você está recebendo alimento e o seu dinheiro vai ser abençoado também aqui. Não só aqui, em todo lugar onde você for, na sua igreja. O seu oferta de primícia, eu falo sobre isso lá dentro da imersão, tá? Tem uma live sobre isso, privada. Oferta de primícia é oferta de esmola, oferta de gratidão, oferta de amor. Isso aqui é livre. Agora, se você está membrado numa igreja, dê o dízimo na sua igreja, tá? Para abençoar o seu ministério onde você está congregando. Agora, a oferta você dá onde você quiser, onde você está sendo alimentada, onde você está sendo abençoada, pessoas que você quer abençoar, tá bom? Que Jesus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu oro e declaro sobre essa vida, Pai, que o Senhor venha prosperá-la muito, que destrava, Senhor, esse entendimento. Se Mamon segurou até agora, Senhor, com, Senhor, escassez, com, Senhor, avareza, eu oro agora em nome de Jesus. Todo esse pensamento cai por terra, todo julgamento cai por terra, porque o Senhor quer te prosperar, o Senhor quer abençoar a tua vida. E esse é um princípio do reino de Deus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que cai por terra todo pensamento contrário, todo julgamento, toda avareza, em nome de Jesus. E, Senhor, surpreende essa pessoa com a sua provisão. Prospera o negócio dela. Prospera esse dinheiro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, compartilha essa live. Comece o ano de 2025 diferente, tá? Sendo abençoada pelo poder de Deus sobre a sua vida, tá bom? Porque Ele continua sendo fiel a nós. Se não tá acontecendo, presta atenção no que você ouviu hoje, tá? Deus abençoe. Nós ainda estamos com a promoção de 50% da mentoria, tá? Vai ter coisa beça lá, já tem aula lá gravada e vão ser 8 aulas ao vivo que nós vamos ter privado para poder te abençoar e crescer mais e mais. E também o mapeamento espiritual, tá incluso para você participar comigo no individual, o mapeamento espiritual, tá bom? Jesus te abençoe. Nesse momento, Rose, Deus abençoe para vocês, Rita, Mônica, Rosilene, Mary, Lucinéia, Marli, Deus abençoe a vida de vocês. Vambora! E vai! Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Deus permanece fiel. Grande beijo. Vai na paz.